sejam bem-vindos a mais um Devocional da Jubac. Espero que vocês estejam gostando das mensagens que a gente está trazendo para vocês. Então aproveitem para se inscrever no canal da Jubac, ativem as notificações, curtam os vídeos e compartilhem com as pessoas, tá certo? Antes de começar, vou estar orando, tá? Então oremos. Senhor, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigada por não nos deixar faltar nada, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todo mundo que contribuiu de alguma forma para que esse vídeo fosse feito. E que o Senhor também abençoe todos que estão assistindo, Pai. Que a mensagem que a gente trouxe esteja penetrando nos corações. Que cada dia mais a gente possa andar com Ti, Senhor, andar com Cristo e conhecer mais um pouquinho. Então, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então, galera, aproveitem o vídeo. Graça e paz, irmãos. Nós chegamos no momento onde nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Nós vamos ver aquilo que está aí nas Escrituras Sagradas, aquilo que Jesus quer nos ensinar, aquilo que Ele espera das nossas vidas como crentes e como servos do Senhor. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre as preocupações da vida, né, e o que Deus espera que nós façamos, né, enquanto estivermos enfrentando essas situações que nos deixam preocupados, que nos deixam aflitos, e sobre o cuidado dele em nossas vidas. E eu vou convidar o irmão agora a abrir a Bíblia
Lá em Mateus 6, nós vamos ler os versos 25 até o verso 30. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de termos acesso às Santas Escrituras, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque Tu fala aos nossos corações, ó Pai, e pedimos que nesse momento nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos passar nessa noite, ó Pai. Que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos, ó Deus, para a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê sabedoria para entender a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver, um perigo que ameaça as nossas vidas diariamente. O fato de nós nos preocuparmos de maneira exagerada com as coisas desse mundo. O ser humano, ele tende a ficar ansioso, a ficar preocupado, com a sua vida, acerca do que comer, do que beber e até mesmo do que vestir, ou seja, com as suas necessidades. E sabendo disso e tendo a plena consciência desse perigo, Jesus aqui ele nos fornece uma razão abrangente para evitarmos essa armadilha que é da preocupação com as coisas deste mundo. Jesus ele nos adverte que nós não devemos ficar ansiosos acerca do que comer, do que beber e do que vestir. Nós vamos ler mais uma vez os versos 26 e 27. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então, Jesus aqui, ele aborda a nossa existência, a continuação e o sustento da nossa vida nesse mundo. Primeiro, ele cita as aves do céu. Aqui, ele usa o argumento não alicerçado na ideia do maior em relação ao menor, que é muitas vezes o que nós fazemos. Nós comparamos o maior em relação ao menor. Mas aqui Jesus faz exatamente o contrário. Ele começa fazendo uma observação. Na verdade, ele começa chamando a nossa atenção para algo que é um fato na vida desse mundo. Ele nos manda observar as aves do céu. Ele faz, veja o que está adiante de vocês, essas aves. Mas por que será que Jesus ele nos chama a fazer isso, a observar as aves? Na verdade, ele nos orienta a fazer isso porque essas aves, como é evidente, ela tem a sua alimentação garantida todos os dias, por providência divina. Mas nós sabemos, que há uma grande diferença entre a questão de como se conseguir o alimento, se observando as aves e o homem. Há uma distinção aí, da forma como os homens e as aves são sustentados, No caso das aves, nós sabemos que o alimento é providenciado a elas, Elas têm na natureza aí fornecendo o alimento.
No caso do homem, né, essa busca pelo alimento é vindo de um determinado processo, né, que envolve o trabalho, né, o dinheiro para conseguir comprar o alimento, para conseguir sustentar a sua família, né? No caso do homem do campo, lavrar a terra, semear, plantar, nós vemos que há todo um processo, né? E na verdade espera-se do homem realmente, espera que o homem faça isso, né? Que ele tenha todo esse processo a ser feito para conseguir o seu alimento, né? E aqui nós podemos ver que é justamente essa a razão, né, pela qual a injunção que Jesus usa aqui, né, do não andeis ansiosos, né, que ela não pode significar que nós devemos nos sentar e esperar, né, que o pão chegue na nossa mesa diariamente de forma milagrosa, miraculosa, sem que haja aí um trabalho por trás, né? É esperado que o homem de fato trabalhe, mas o que se deve entender aqui é que o homem deve depender de Deus, apesar do seu trabalho, apesar do esforço que ele faz para que o processo da obtenção do alimento aconteça, ele deve depender de Deus, aquele que é o único capaz, né, de conferir ao homem a verdadeira prosperidade, né? Jesus, ele chama nossa atenção para as aves, né, e pelo fato de que como elas são mantidas com vida diariamente, né? E que o alimento é fornecido a elas pela natureza. Mas como a natureza fornece os alimentos às aves, né? Por que as aves têm a natureza como uma fonte de obtenção de alimento? De onde vem esse sustento dado às aves pela natureza? E a resposta é por Deus, né? É Deus que provê para as aves o sustento diário. É Deus quem cuida das aves, né? E esse mesmo Deus que cuida das aves, que dá o alimento diário às aves, ele é o nosso Pai, né? E o Pai que cuida tanto das aves do céu, quão maior deve ser o cuidado dele por nós? Se Deus cuida das aves, quanto mais de nós. Deus nos vê como seus filhos. Nós somos filhos de Deus por adoção, né, pela morte de Jesus, né? E por isso nós não devemos temer, né, a essas coisas, porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, né? E apesar de tudo que a gente possa fazer, né, é dele que vem o sustento. E ele continua falando no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Apesar de todo o esforço que o homem faz ou que o homem pode fazer, né? Será que existe alguma coisa que o homem possa fazer a fim de prolongar a duração de sua vida, nem que seja um segundo? Será que o homem tem esse poder de acrescentar à sua vida algum momento em relação à duração? Não. Né? O homem pode se esforçar da forma que for, mas ele não tem esse poder. Ele não consegue, de fato, acrescentar em sua vida nem um segundo sequer, porque tudo é determinado por Deus. Os nossos dias estão nas mãos de Deus e nós não podemos acrescentar nenhuma fração sequer na duração das nossas vidas, certo? Então, eu fico me perguntando, para que toda essa agitação? Por que toda essa preocupação? Por que nós vivemos de forma apreensiva e ansiosa? Se a vida é dádiva de Deus, se é Deus quem nos dá o começo e é Ele quem nos dá o ponto final. Então, todo o nosso período de vida é pela vontade de Deus, é pelo cuidado de Deus e pela sua vontade. Então, nada que o homem faça pode acrescentar um segundo sequer de sua vida. Por isso, ele deve descansar e entender que não deve andar ansioso por sua vida. E Jesus continua ensinando nos versos 28 a 30. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, mais uma vez aqui, Jesus ele usa o argumento, né, partindo aí do menor para o maior. Né? Ele usa duas figuras aqui, né? Os lírios do campo e a figura de Salomão, né? A glória de Salomão. Nós podemos ver essa glória de Salomão em várias páginas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento cita, né, as vestes suntuosas que Salomão possuía, né, as riquezas da sua corte, dos seus palácios. E Jesus vai falar que toda essa riqueza não se compara com a beleza dos lírios dos campos. Que nem as vestes mais ricas de Salomão podem se comparar com as vestes dos lírios do campo dados por Deus, né? A minúscula flor, que um lírio do campo é uma flor, então a minúscula flor, ela é perfeitamente vestida por Deus, né? E se Deus veste assim uma flor, quanto mais aos seus filhos. Se Deus cuida de maneira maravilhosa de uma flor que é transitória, que é efêmera, quanto mais os seus filhos. Porque nós sabemos que aqueles que foram alcançados por Deus, né, por meio do Espírito Santo, esses seres, eles pertencem à eternidade, né? Deus estabeleceu a essas pessoas, de fato, a eternidade. E quando nós percebemos a verdade acerca de nós mesmos, nós podemos nos perguntar, será que Deus, que nos criou para esse fim, irá negligenciar o nosso corpo enquanto ainda estivermos nessa vida? Será que esse Deus que nos criou, nós somos criados, né, com o fim de glorificar a Deus, né, aqui até a eternidade. E esse Deus que nos criou para a eternidade, que nos cuida daqui até a eternidade, será que esse Deus ele irá negligenciar as nossas necessidades? Isso não quer dizer que nós não iremos passar por situações difíceis, porque a própria Bíblia nos adverte que nós iremos passar, sim, por situações que são complicadas, por dificuldades, porque isso é inerente ao ser humano. Mas assim que a Bíblia fala, da mesma forma que a Bíblia fala que o crente irá sim passar por dificuldades, ela logo em seguida fala que mesmo assim nós devemos manter o ânimo, porque o nosso Deus ele venceu o mundo e o nosso Deus cuida de nós, né? Então, mesmo sabendo que nós vamos ter dificuldades, nós devemos entender que o nosso Deus supre as necessidades, porque Ele cuida dos menores seres, Ele cuida das aves, Ele cuida das flores. Então, Ele irá cuidar de nós, que somos filhos dEle, né? Nós sabemos que o nosso pai terreno, o pai terreno, ele procura dar o melhor para o seu filho, né? Eu não sou mãe, você provavelmente, né, que é jovem que me assiste, também não é mãe, não é pai, mas nós temos mães, nós temos pais, nós sabemos que eles fazem tudo por nós, né? Eles abdicam de tantas coisas por nós. E eles que são terrenos e pecadores fazem isso, quanto mais o Pai Celestial que é santo e que é eterno e que é bondoso e que morreu por nós. Esse Pai, ele supre as nossas necessidades e ele faz tudo isso porque ele cuida dos seus filhos, né? E ele promete cuidar nas nossas vidas, né? Muito mais do que ele cuida das aves e das flores, né? Então, que nós possamos depender desse cuidado de Deus. Nós possamos entender que nós temos um Pai todo-poderoso e que cuida das nossas vidas. E que mesmo nas dificuldades, Ele continua presente em nossas vidas, nos sustentando durante a adversidade, né? Que nós possamos lançar sobre Ele todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, porque Ele mesmo prometeu cuidar de nós. Que Deus nos abençoe. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meus
meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado